Fala, pessoal do terceiro ano, vamos lá? Continuando, página 240, questão número 2. Considerando o conjunto universo dos números reais, considerando o universo dos números reais, então aqui nós estamos trabalhando com os números reais, obtenha o domínio de cada uma das funções dadas pelas leis a seguir. Não se esqueçam, domínio nós estamos pensando nos possíveis valores de x, certo? Letra A, f de x igual a 2 sobre x menos 3. Nós temos aqui uma fração, certo? Na fração, o numerador é 2. O denominador é x menos 3. Qual é o problema que nós temos nas frações? Nas frações, o denominador tem que ser diferente de quem? De zero, porque não existe divisão por zero. Então, está aí a nossa condição de existência. Quando você tem uma fração, o denominador dessa fração precisa ser diferente de zero. Quem é o denominador? X menos 3. Diferente de quem? De zero. Então, o x tem que ser diferente de quem? Menos 3, vem para cá, mais 3. Então, o nosso x tem que ser diferente de 3. Por quê? Vamos pensar aqui. Substituindo o x por 3, fica 3 menos 3. 2 sobre quem? Zero. E não existe divisão por zero. Então, o domínio é igual a todos os números reais menos quem? O 3, certo? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, o que temos? F de x é igual a raiz quadrada de 4 menos x. O 4 menos x é chamado de radicando. Uma raiz quadrada, ela existe dentro dos números reais quando o radicando ele é maior ou igual a zero. Nós sabemos que dentro dos números reais não existe raiz de índice par e radicando negativo. Então, como aqui é uma raiz quadrada, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos descobrir aqui o valor do x. 4 menos x, que é o radicando, tem que ser maior ou igual a zero, ok? Resolvendo essa inequação, menos x maior ou igual a menos 4. Como você tem uma incógnita negativa, você vai multiplicar por menos 1. Então, você inverte o sinal e o sentido da desigualdade. Fica x menor ou igual a 4. O x pode assumir qualquer valor menor ou, no máximo, igual a 4. Então, o domínio dessa função são todos os números menores ou, no máximo, iguais a 4. Então, vem do infinito negativo até o 4. No infinito, você tem sempre um intervalo aberto, por isso, aqui nós temos o colchete invertido. Então, vem do infinito negativo até quem? O 4. E aqui o colchete normal, por quê? Porque é um intervalo fechado. Agora, a letra C. Para a letra C, eu preparei aqui a resolução, certo? Então, vamos lá. O que nós temos na letra C? F de x é igual a raiz quadrada de 16 menos 9x, esse é o nosso numerador, sobre quem? X ao quadrado menos 1, que é o denominador, certo? Então, nós temos que fazer aqui duas análises. Uma análise do numerador, que é o radicando, uma análise do denominador, certo? Então, vamos lá. Nós temos 16 menos 9x, o radicando, como é uma raiz quadrada, tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo aqui, menos 9x maior ou igual a menos 16, multiplica por menos 1, 9x menor ou igual a 16, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, achamos que o x são números menores ou, no máximo, iguais a 16 nonos. Agora, nosso denominador é x ao quadrado menos 1. Nosso denominador tem que ser diferente de quem? Nosso denominador tem que ser diferente de zero. Então,
x ao quadrado menos 1 diferente de 0. X ao quadrado diferente de quem? De 1. O x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, o x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Por quê? Se o x for igual a 1, o denominador fica igual a 0. Se o x for igual a menos 1, ele também fica igual a 0, e não existe divisão por 0. Então, como fica o domínio dessa função? Ele vem do infinito negativo e chega a quem? A 16 nonos. Só que nós temos que tirar quem? O menos 1 e o 1, porque eles tornam o quê? O denominador igual a 0. Nunca se esqueça que o infinito é intervalo aberto, por isso é o colchete aqui invertido, ok? Agora, nós vamos para a questão número 3. Determine o conjunto imagem de cada uma das funções a seguir. Eu quero f de 0, de 1, de 2, de 3 aos reais e a função é x ao quadrado menos 4. Aqui do ladinho, olha, eu fiz a resolução porque o espaço é bem pequeno. F de x é igual a x ao quadrado menos 4. Eu quero f de 0, f de 1, f de 2 e f de 3. Nós vamos substituir o x por 0, por 1, por 2 e por 3 para encontrar quem? A imagem. Então, aqui, como fica o nosso primeiro cálculo? Trocando por 0. F de 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 4, menos 4. Então, nós temos 0 e menos 4. O 0 é o domínio, menos 4 é a imagem. Substituindo agora f de 1. 1 ao quadrado menos 4. Fica 1 ao quadrado, que é 1, menos 4, menos 3. O x é 1, o y, menos 3. Aqui é o domínio, aqui é a imagem. Substituindo agora f de 2. 2 ao quadrado menos 4. Fica 4 menos 4, 0. Então, nós temos o x que é 2, o f de x é 0 ou o y é 0. Agora, o f de 3. Fica 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4, 5. Certo? Então, nós encontramos a imagem. A imagem é menos 4, menos 3, 0 e 5. Essa é a resposta da letra A. Agora, nós precisamos responder a letra B. Na letra B, a função está definida de quem? De reais em reais. Então, eu tenho para o x qualquer número real. E o contradomínio também são os números o quê? Reais. O que nós temos que pensar aqui? Nós temos que pensar no esboço do gráfico. Então, vamos lá. F de x igual a x ao quadrado menos 4. A função é uma função do segundo grau, x ao quadrado. Como x ao quadrado é positivo, a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Todos esses detalhes nós vamos estudar passo a passo nas aulas sobre função quadrática. Então, aqui, retomando, x ao quadrado, como x ao quadrado é positivo, concavidade voltada para cima, esse menos 4, o termo independente é onde a função quadrática corta o eixo y. Nós podemos encontrar as raízes dessa função, igualando a função a 0. Então, x ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4. O x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, as raízes dessa função, mais e menos 2. Então, aqui nós temos o esboço dessa função. Aqui, uma raiz, que é o menos 2. A outra raiz, que é o 2, onde o gráfico corta, intercepta o eixo y no menos 4. Observem comigo, não é possível obter um número aqui, abaixo de menos 4, certo? Então, nossa imagem são todos os números maiores ou iguais a menos 4, certo? Não tem como obter um gráfico aqui embaixo. Então, a imagem é do menos 4 ao mais infinito.
porque aqui eu posso continuar substituindo valores infinitamente. Menos 4 é um intervalo fechado e o infinito é um intervalo aberto, ok? Agora, a letra C. A função ela é definida de reais, só que você tem que tirar dos reais quem? O 3, tá? Então, o x não pode ser igual a 3. Ela é definida de reais menos 3 em reais. A função é nosso numerador é 2x menos 1, o denominador é x menos 3. Então, a primeira condição, denominador tem que ser diferente de zero, x menos 3 diferente de zero, por isso foi dado que o x não pode ser quem? 3. Agora, o que acontece? O 2x menos 1, que é o numerador, ele tem que ser diferente de quem? De 3. Porque nós teremos ali, nesse caso, uma bolinha aberta, um número que não pertence ao gráfico dessa função, certo? Então, 2x menos 1 tem que ser diferente de quem? De 3. O 2x tem que ser diferente de quem? De 3 mais 1. O 2x tem que ser diferente de 4. O x tem que ser diferente de 4 dividido por 2. O x tem que ser diferente de quem? De 2. Então, a imagem são os números reais, excluindo quem? O 2. Não pode ser igual a 2, porque ali nós teríamos uma bolinha aberta. Agora, nós vamos para a última página. Agora, nós vamos para a última questão da aula 16, página 241, questão 4. Em uma loja de tintas, cada lata de 2 litros de uma tinta especial custa R$80. O fabricante afirma que é possível pintar 10 metros quadrados com cada lata. Letra A. Faça um gráfico da função f que dá o custo de um consumidor com tinta a partir da área x que será pintada em metros quadrados para x para 0 menor que x menor ou igual a 30, supondo que a afirmação do fabricante esteja correta. Então, vamos lá. O que nós temos que pensar? Aqui no 0, nós teremos um intervalo aberto, certo? Onde o nosso gráfico começa. 2 litros de tinta custam quantos reais? 80. Então, aqui, ó, nós temos 80. 80 reais por uma lata. 2 latas, quantos reais? 2 vezes 80. 160. 3 latas, 3 vezes 80, 240. São esses valores que nós temos que utilizar, certo? Então, aqui no 0 é intervalo aberto, observem aqui. Aqui no 80 dá para pintar até quantos metros quadrados? 10, certo? Então, até 10, ó, até o 10, fica aqui o intervalo fechado. Como aqui está um intervalo fechado, no do 160, nós teremos que começar com um intervalo aberto, porque 10 metros quadrados é para uma lata de tinta. Agora, na segunda lata de tinta, nós vamos de quem? De 10,000001 até quem? O 20, certo? Aí, aqui até o 20, intervalo fechado. Subiu para a terceira lata de tinta para os R$240. Aqui é intervalo aberto, porque o número já está aqui embaixo. Aqui nós estamos começando com um intervalo aberto. Então, nós vamos até quanto? Se aqui foi até 20, aqui é até o 30 e fechou, certo? Essa é a representação gráfica. Letra B. Na letra B, eu quero o quê? O conjunto imagem da função f, definida no item anterior. A imagem são os valores 80, 160 e 240. 80 de até 10 metros quadrados, 160, depois 240, ok? Agora, vocês têm a tarefa mínima e a tarefa complementar das aulas 15 e 16. Façam, porque vai contar nota.
ok? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.